vocês com o desprendimento de vocês. Isso não é troca de gentileza, não é. A descobrir que tão perto de nós ali em Jardim Alecrim, nós tínhamos pessoas como vocês, me perdoem, isso até me deixa emocionada. Eu queria ser tão generosa quanto vocês. Muito obrigada mesmo. E entender que o Senhor nos chama, né, para falar da palavra dele e compartilhar com vocês. Ela também tem que falar comigo. Como vocês, da mesma forma que vocês me alcançaram. Vocês estão me ouvindo? Não, não estão me ouvindo. Então, da mesma forma que esse amor me alcançou, que nós compartilhamos durante um longo ano, eu quero que a palavra do Senhor também fale com vocês, como falou comigo. E eu confesso, meus queridos, que falar para a esposa do pastor, pensar, né, o que dizer? Aí quando a irmã falou assim, a Sandra vai falar porque de mulher para mulher é mais fácil, eu confesso que eu continuo com medo até agora, porque a gente vem de um glamour tão grande sobre certas coisas, né, sobre ser a esposa do pastor, ou ser, ter este ou aquele cargo, ou ser destacado. E eu confesso que eu passei essa semana, desde segunda-feira, como o pastor falou comigo, sofrendo sobre o que falar. Então eu fui traçando alguns parâmetros sobre o que falar, sobre como falar. E qual a diferença da esposa de pastor para uma mulher comum? Será que tem diferença? Eu confesso que eu quis descobrir que diferença era essa, mas eu não pude isentá-las do simples fato de ser mulher. Mulher de pastor é mulher. Vamos ver o que a Bíblia conta para nós a respeito da criação da mulher. Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis 2, no versos 18 a 23. Amém? Todos acharam? Então eu vou ler o verso par e vocês vão dar sequência aqui junto comigo, tá bom? Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair no som pesado sobre Adão, e ele adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e levou até ele. Disse Adão: esta é agora o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Esta será chamada varoa, quando eu leio essa expressão, osso dos meus ossos, carne da minha carne, significa que tirou dele de fato, né? Assim, não criou um outro ser, mas ela literalmente foi tirada dele. Essa é a expressão que ele diz. E quando a palavra diz, a gente foi pesquisar, né, meus irmãos, que eu sou eu prego o Evangelho do Senhor pela misericórdia dele. Então, para muitas coisas, a minha ignorância é tão maior que a de todos nós. Então, a gente tem que correr atrás do assunto. Então, eu fui lá procurar. E a palavra de tutora, ela diz que essa palavra significa parte fronteira, contraparte, auxiliadora. Aí a gente entra naquela crise. Mas mulher foi feita do homem para ser o que? Ajudadora, né? Ela nunca vai poder sobressair na situação, ela está sempre ali na escola do homem. O nosso jogral fala, o jogral que a gente ouviu falou, auxilie, animam, faz, não ampare, não é assim? Caramba, quanta atribuição para uma mulher, né? Será que ela nunca vai ter a chance de estar numa posição um pouquinho, né? Ou talvez de ser auxiliada? E às vezes isso gera crise nas pessoas, né? Mas o Senhor Deus também é auxiliador. E como pensar no auxílio de Deus como algo com importância menor do que a importância
importância também da mulher em ser auxiliadora. Davi, nos seus momentos de sofrimento, lá em Salmos 27, 9, você pode abrir depois e dar uma olhada, ele pede auxílio do Senhor. Então, entender a mulher como auxiliadora não a diminui quando olhamos para Deus também como nosso auxiliador. E foi isso que Davi fez. Idônea, lá no dicionário Wise, da língua portuguesa, ele diz assim, que idôneo significa adequado, próprio e que convém perfeitamente. Algo que convém perfeitamente é algo muito bem, bom, né, irmãos? Porque algo inconveniente ninguém gosta, não é isso? Então, idônea está aí. No conceito hebraico, idônea significa virtuosa e competente, aquela que foi tirada do lado dele, aquela coisa como se fosse um espelho com ele, né? Muito semelhante a ele, muito parecida com ele, mas que nesse encaixe completa o homem. E aí nessa minha pesquisa, estava lá como costela, estava escrito lá, tselá, que em hebraico é costela, lado, contraparte, como se estivesse diante. Isso denota uma complementaridade, ou seja, Deus criou a mulher para complementar o homem. Porque ele viu que estava todo mundo ali, tinha o seu par, mas para o homem isso não existia. E aí Deus completa o ser humano criando a mulher. E só a partir desse período, então, a gente começa a ver essa separação de sexos entre o homem e a mulher, que seria ish para o homem e chá para a mulher. Se você tiver uma Bíblia de estudo aí, talvez você encontre isso aí por aí escrito também. E aí, a partir desse momento, ele diz o que falou lá em Gênesis 2:23. Agora, esse osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Quantas qualificações, né, meu irmão? Para qualificar a mulher. Vamos pensar nos dias de hoje, como é que a sociedade tem qualificado a mulher? Eu tirei um texto que eu encontrei de Helena Tanuri, e ela trouxe para o contexto do século XXI, eu vou ler para os irmãos. Mulher, convocadas a usufruir do legado deixado pelo movimento feminista. Estudar, trabalhar e ser bem-sucedida. Ser independente emocionalmente, financeiramente, sexualmente e resistir ao domínio masculino. Ser melhores que os homens e ter os mesmos direitos que eles. Depois da queima de sutiãs, da criação da pílula anticoncepcional e da consequente liberação sexual, veio o aumento das doenças sexualmente transmissíveis, a prática do aborto e a superficialidade dos relacionamentos, que se tornaram descartáveis. Tem dupla jornada de trabalho. Muitas, após a amamentação, abrem mão da convivência com os seus bebês, delegam a babás, berçários e maternidades, a alegria de assistir os primeiros passos dos seus filhos. Isso quando não abrem mão de ser mãe. Muitas fazem isso por necessidade, mas existem outras que fazem apenas para competir e ostentar a sua liberdade sexual. A mulher do século XXI, ela tem muitos parceiros e muitas fazem incursões na promiscuidade. O número de mulheres portadoras do vírus HIV aumentou significativamente. Mulheres eram musas que inspiravam os poetas e hoje são chamadas nas canções de cachorras, popozudas e outros termos imencionáveis usados pelos compositores desse tempo, além de serem colocadas no mesmo nível de objetos de consumo. Sofrem violência doméstica e muitas são assassinadas pelos seus companheiros ou maridos. Ela usa sua beleza de forma para atrair admiração, aceitação e usa a sensualidade como uma arma de conquista, desconhecendo as densas trevas e a influência satânica que estão atraindo para o seu relacionamento. Mulheres perderam seu valor. A única coisa que a mulher não consegue no século XXI, com esses parâmetros, é ser companheira do seu marido e é ser mulher. As mulheres hoje, só uma parte aqui, tá, gente? Eu não estou generalizando todas as mulheres, porque nós vivemos uma realidade com cristas diferentes. Mas, como nós pensamos em toda a massa feminina e social, a mulher perdeu seu valor.
As mulheres desrespeitam os seus esposos, as suas famílias, hostilizam seus maridos, subjugando-os à vergonha e solidão. A ponto de muitas dizerem o seguinte: não preciso de você para nada. Ouvimos muitas vezes isso por aí, nas situações da sociedade. Então, complicado isso, né? O Senhor cria a mulher, tira ela do homem, faz dela ajudadora, auxiliadora, amiga, parte do homem. E nessa corrida da vida, o homem se perde e aí a sociedade briga por uma revolução feminina. Eu não estou dizendo que está errado ter acontecido não, tá, meus irmãos? A mulher poder votar, trabalhar, viver, ser profissional, isso é uma bênção. Agora, como é que usamos tudo isso? Como é que estamos prontas para ser de fato adjutoras? Para ser de fato recebidas pelo Senhor no novo ministério? Porque a esposa do pastor talvez não tenha escolhido ser esposa do pastor lá quando era menina. Então, vamos observar o que a Bíblia nos diz. Antes de chegarmos lá, eu vou ler para vocês algumas declarações de esposos que está escrita lá no livro A Mulher dos Meus Sonhos, dos Sonhos do Seu Marido. Quem já leu esse livro aqui? A Mulher dos Sonhos do Seu Marido é um livro de Sharon Jade. E alguns deles dizem o seguinte: foram questionados por como seria a mulher dos seus sonhos. E aí, muitos deles responderam que uma mulher que os respeitasse seria de fato a mulher dos seus sonhos. E aí, nessas declarações, os homens foram desabafando nesse livro, dizendo: tenho sido impedido de falar e agir, sou ridicularizado, desconsiderado e desprezado, estou sobrecarregado e arrasado. Sei que minha vida tem um propósito, sei que aos olhos de Deus sou importante, mas eu quero encontrar alguém que acredite em mim. Um outro homem disse: meu maior problema é ter de lembrar a minha esposa que o papel dela é confiar na direção de Deus em minha vida e não me considerar um inimigo. Gostaria que ela me respeitasse como chefe espiritual da casa, embora ela pense que é mais qualificada do que eu para liderar. Deus é soberano. E apesar dos meus erros, as decisões que tomam em nosso favor não pegam a Deus de surpresa. Um outro homem: minha mulher demonstra grande respeito por mim, porque mantém nossas discussões apenas entre nós. Ela não inclui a mãe nem as amigas dos nossos problemas. Assim, ela protege o nosso casamento. Quanta responsabilidade, não é? Quanta tristeza e quanto sofrimento para um relacionamento que, olhando lá para o início da criação, é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Vamos ver agora, sim, na Bíblia, o que seria a mulher ideal, a mulher dos sonhos do seu marido, a esposa de pastor ideal. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios 31 e vamos conhecer esse perfil dessa mulher. Achamos todos? Podemos caminhar? Provérbios 31, 10, começando a partir do verso 10, diz: uma esposa exemplar, feliz quem a encontra, é muito mais valiosa que rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só faz o bem e nunca o mal, todos os dias de sua vida. Ela escolhe a lã, o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia o campo e o compra, e o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com seus dedos pega a roca. Acolhe o necessitado e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve,
pois todos eles vestem agasalho. Faz coberta para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades de sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Reveste de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido a elogia dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Que mulher maravilhosa essa! Que objetivo será alcançado por nós, mulheres? Porque hoje a gente está falando da esposa do pastor, mas todas nós, mulheres, precisamos repensar. Essa mulher virtuosa não trabalhava fora? Trabalhava. Essa mulher virtuosa não era preguiçosa. Ela tinha tantas atribuições e por nenhuma delas fazia aquelas queixas, onde muitas vezes as mulheres dizem: eu faço, ninguém dá valor. Eu limpo sujo, eu arrumo, destrói. Não era aquela mulher que vivia murmurando. Não era aquela mulher que lançava sobre o seu marido palavras sem nenhuma sabedoria. O nosso alvo, como mulheres de Cristo, para os tempos do século XXI, para os tempos de hoje, é andar na contramão. Na contramão de tudo que essa sociedade prega como valioso e importante. Nós cristãos somos assim, às vezes, levados pela direção da vida, pelas ondas da vida, e nos distraímos quanto àquilo que realmente é o nosso foco de direção. O Senhor não nos instituiu mulheres para disputarmos campos com homens. Ele nos constituiu mulheres para sermos plenas servos do Senhor. Ele não instituiu essa parceria para que nós vivêssemos entre nós nos degladiando. Esse manda eu, quem manda aqui sou eu, não é assim? Isso aqui não é assim não, marido lá em casa não tem essa não, quem manda aqui sou eu. Existem mulheres assim, eu confesso para os irmãos que existem. Eu me lembro, uma época eu morava do lado da casa de uma menina, e quando ela começava a xingar o marido de todos os nomes que ela podia, eu ficava pedindo a Deus para ter misericórdia dela. Porque qualquer dia eu ia chegar lá e encontrar ela toda arrebentada no quintal. Porque era assim, afrontas e afrontas e afrontas. E no relacionamento, mesmo sendo cristão, mesmo sendo esposa do pastor, temos os nossos deslizes. Temos as nossas necessidades de reaparar as arestas, de sentar novamente para conversar, para que o Senhor possa fazer todo o trabalho dele, para que não venhamos a ficar questionando aquele sofrimento que dizemos por aí que temos, né? Existe um hábito de sofridão, né? As pessoas, está muito difícil, que fulano é difícil demais, que Beltrano não dá certo, que meu filho não me respeita. Existe essa necessidade de tenham pena de mim. A sociedade hoje vende muito isso. As mulheres, infelizmente, abraçam esse negócio com uma verdade incrível. Gosta de sentar com carinha de triste. Eu também não estou generalizando, mas existe isso. Então, meus irmãos, entender que nós precisamos renascer com o Senhor, abraçando de fato quem nós somos, deixando para trás as coisas de menina, deixando para trás as coisas que não importam para o Senhor e sofrendo pelas marcas de Cristo. Essas sim, esse sim é um sofrimento que agrada ao Senhor. Existem sofrimentos que nós temos pelas nossas escolhas. E aí depois a gente culpa o marido, a mãe, o pai, a infância. A gente vai culpando quem pode. A única coisa que a gente não gosta é de chegar na frente do espelho e se ver. Quando nós começarmos a caminhar desta forma, olhando para de fato quem somos e entendendo diante de Deus quem somos, essas amarras de Satanás para o século XXI, elas vão ficando de lado. As meninas que vão crescendo e aprendendo
que é bacana ser a mais bonita do grupo, é bacana ter um cabelo assim, é bacana aparecer com essa ou com aquela roupa, é bacana falar desse ou daquele jeito, ou me comportar como outro. Isso vai começando a ser repensado. Porque o Senhor requer de nós que nós venhamos a renunciar. O Evangelho de Cristo não nos convida para uma zona de conforto, em que eu sento ali e deixo o mundo acabar embarrando para eu morrer encostado. O Senhor não nos convida para isso. A vida com Cristo, ela requer renúncia todos os dias. Eu não estou aqui querendo massacrar as mulheres, não pensem nisso. E nem dizer que os homens são pobres coitados, não é isso. Mas eu quero dizer aqui que as mulheres, tanto ser mulher não é simples, como ser homem também não é simples. Não existe receita, não existe bula para a gente saber como é que faz para ser homem. Mas o fato é que o Senhor espiritualmente nos resgatou. Precisamos, nessa filiação que temos agora, somos filhas de um Deus vivo, somos filhos de um Deus vivo, preço de sangue foi pago por mim, nós precisamos nos apropriar disso, para que as mentiras de Satanás, elas não entrem nas nossas famílias, para que as mentiras de Satanás não sejam pregadas diariamente naquilo que ouvimos, naquilo que cantamos, naquilo que transferimos para o nosso companheiro enquanto vivemos, e assim distribuímos também para os nossos filhos. Com atitudes tão simples, elas vão minando, né? Assim como a chuva, quando tem aquele monte de goteirinha, né? Se você não botar um telhado ali rápido, em quanto tempo você perde o seu telhado, sua laje? Em pouco tempo, não é assim? É sempre assim, com uma goteirinha. E ser mulher de um pastor, diante de todas essas situações da vida, diante dos questionamentos também da igreja, diante da sua resignação, né? A irmã estava falando aqui que esposa do pastor tem que deixar o pastor fazendo sessão e levar o filho para o hospital. Não é assim? Esposa de pastor tem que esquecer, às vezes, de ficar doente. A mulher de pastor não pode ficar doente, porque ela tem que estar ali apoiando o marido. Mas isso aí não é uma mulher, isso aí é uma máquina. Mulher fica doente, assim, mulher sofre. Mulher é igual, mulher de pastor é uma mulher igual a mim, igual a cada um de nós, que merece um olhar mais carinhoso da sua igreja. Merece um respeito por abdicar tanto de coisas que poderiam ser só para ela. E aí ela abre mão de tudo isso. Não porque ela tenha escolhido isso como feminina. Eu acho difícil que uma moça, quando nasce, diz assim: eu quero ser esposa de pastor. Duvido, meus irmãos. Eu duvido. Ser esposa de um pastor é, no mínimo, um desafio solitário. As redes sociais exibiram fotos do enforcamento do pastor Yosef Nadarkini, foi executado por ser cristão, por se recusar a negar a fé em Cristo. 34 anos, deixou a esposa e 2 jovens órfãos. Quem leu isso na internet esses dias? Lembra que nós estávamos orando por esse pastor? Foi enforcado. E a esposa dele? E agora? Como é que vai ser? Será que essa esposa, a exemplo da esposa de Jó, no seu desespero de continuar querendo ter um marido com ela, pediu a ele para negar a sua fé? Não sei. Mas pensando nesta situação que é tão atual, como é importante a palavra certa na hora certa. Como é importante, dentro do seu lar, como mulher, saber o que falar. Usar palavras de conforto e alento, mas não esquecer que não viemos nessa terra para ser, viemos por causa do amor de Cristo, do Evangelho de Cristo. Teria eu uma palavra sábia para dar ao marido nessa hora? Teria eu sofrido pelo medo de tudo isso, de toda a perseguição, porque no Irã não tem essa, meu irmão. Vai para a forca, vai para a forca. Pronto, acabou. Aqui não, aqui é Brasil, assim que fala, né? Se a gente fosse botar na forca, um monte de gente precisa. Eu estava vindo com a minha filha falou assim: tá certo, tem que cortar a mão do ladrão mesmo. Daí eu comecei, a gente foi brincando, né? Porque a gente pensa assim: eu sou bom, ruim é lá. Mas ainda assim, o amor de Deus é para todos. Mas lá no inverso,
Eles queriam que o cara largasse a Cristo. E ele foi até a morte, até as últimas consequências. Nós no Brasil não vamos para a forca, com certeza não vamos, porque isso não acontece aqui. Mas a cada dia, o quanto vamos negando a Cristo, com as nossas atitudes que de cristãs não tem nada. O quanto vamos negando a Cristo e esquecendo do propósito a que fomos chamados, preocupados com a casa nova, com o carro novo, com a roupa nova, com a festa de aniversário, com a festa de 15 anos, com a festa de... Isso não. E a gente vai dando valor e importância a coisas que deveriam entrar como complemento e não como parte principal. Ser mulher nos tempos de hoje, podendo trabalhar, podendo estudar, podendo ser pastora, como estão vivendo aí hoje em dia, nos batistas eu ainda não sei quantas pastoras já existem lá, na ordem dos pastores, mas sei que já existem. Mas na vida secular, nas igrejas neopentecostais, isso aí já é bem comum, não é? E aí, como fica essa situação? Ontem eu ouvi um taxista dizendo assim para mim: não me leva a mal, Sandra, eu não vou à igreja que tem pastora, não sento lá. Eu olhei para ele assim e falei: tá bom, deixa Deus resolver esse assunto, isso aí não é assunto nosso, não é? Mas o fato é o seguinte: a esposa do pastor da igreja, ela é pastora? Não, ela não é pastora. Ela só é a esposa do pastor. Mas que é peça fundamental para que este homem esteja diante do rebanho. Porque senão, o Senhor nem iria ter instituído a mulher para isso, quando viu a necessidade dessa mulher lá em Adão. Já não teria feito isso. E diz a Bíblia que tudo que o Senhor faz é muito bom. Tudo o que o Senhor faz e fez foi muito bom. Ele fez. Não para ver. Todos nós fomos feitos pelo Senhor. Precisamos, então, mulheres, meninas, esposas do pastor, nos apropriar disso. Do quão boas somos para o engrandecimento do reino e não para o engrandecimento da mulher apenas. As jornadas de trabalho excessivas, cumprir todo esse monte de tarefas, ter a casa mais bonita. Como é que você dá conta disso tudo sendo mulher, profissional, fora de casa, esposa de pastor, mãe com não sei quantos filhos, com não sei quem, fica doente, aí morre alguém na igreja, aí tem que ter culto fúnebre, o pastor tem que estar presente. Gente, me perdoe, eu acho uma loucura. É uma doideira. Saber que eu não sou dona da minha própria vida. Mas foi para isso que Cristo veio. Pelas renúncias. Ele renunciou à sua posição de Deus, né? Deus renunciou ao seu filho, era o único. Mandou para morrer por nós. E a gente comemora, tem ceia hoje, Jesus morreu por mim. E que preço tem esse sacrifício todo? O que valeu todo esse sacrifício? Então Sandra, você quer dizer para mim o seguinte, que eu tenho que... não preciso fazer, não preciso lembrar? Não é isso. Na verdade, esse ensinamento de lembrarmos é porque Deus sabe o quão humanos nós somos. Ele sabe que Ele criou o ser humano e com a queda do homem, toda essa consequência vem com nós. Então nós esquecemos que somos filhos de um Deus vivo. Nós esquecemos que somos filhos daquele que, naquela terra que está por vir, vai nos dar todas as coisas. Vai suprir as nossas necessidades enquanto aqui, mas que tem vida plena depois disso aqui. Aí a gente inverte os valores, a gente vende aqui prosperidade e riqueza para todo mundo, o que não é verdade, a Bíblia não ensina isso, e esquece que o que está por vir é que a nossa expectativa e esperança, e é isso que a gente comemora aqui. Como lidar, meu amado? Como lidar com tudo isso se não tivermos a certeza de que Cristo nos chamou? De que Cristo morreu por nós? Voltando lá, em relação à sabedoria, eu quero contar a experiência de uma jovem que não queria ser esposa de pastor. E ela sempre dizia esse que ainda era o seu namorado, dizia assim: olha, nem vem com essa.
Eu não vou ser esposa de pastor para depois abrir uma portinha lá no fim do mundo e jogar no céu, não, porque eu não vou. E isso foi se arrastando nesse relacionamento. E uma vez esse jovem respondeu para ela assim: isso não é um problema seu, se Deus quiser, tu vai para onde Ele quiser. Mas a mulher metida disse: olha, dizia para ele: então vamos ver esse negócio como é que vai ser. Resultado dessa história, meus irmãos: esse jovem, com o passar dos anos, ele perdeu a sua fé, ele abandonou o seminário, ele perdeu-se na vida, e por conta de toda a sequência disso, esse casamento acabou. Porque vieram se casar, constituíram um lar, e esse casamento acabou. Eu não estou querendo dizer aqui que o casamento acabou pelo que ela disse, mas eu estou querendo dizer aqui que o que ela disse contribuiu em muito para o entristecimento dessa jornada, dessa caminhada, que era para ser com dois. Era uma caminhada para ser com um só. A esposa do pastor, ela também é chamada. Não dá para anular a esposa nessa caminhada. Existem muitos homens que não conseguem ainda caminhar em paz com essa ideia. Existem homens pastores, e eu já ouvi isso de um, que foi: mulher minha não se mete no meu ministério. Mas eu ouvi. Então, nós precisamos para o tempo de hoje de um equilíbrio, de amor para essa relação. Porque ainda assim, ser pastor nos dias de hoje não é brincadeira não. Não é simples abdicar do conforto do seu lar, da sua vida, entende? Até quando bem servir. É assim que rege os nossos estatutos e regimentos. O pastor é presidente da igreja, até quando bem servir. O que é bem servir? Quem é que denota, quem é que determina qual é esse tempo? Pastor, me agrada. Aquelas coisas todas que a gente já conhece, né? E aí, essa mulher que é ajudadora, que tem que renunciar a tudo e ir para onde Deus abrir novo lugar para ela estar, porque diante daquilo que os homens julgam, eles já não servem mais. Meus queridos, as palavras que proferimos como esposa, elas exercem uma influência muito grande na vida dos nossos, não só dos maridos, mas dos filhos também. Então, como virtuosos que queremos alcançar em ser, vamos ter muito cuidado com as nossas palavras, não só as mulheres como os homens também, né? A Bíblia diz lá em Provérbios 12:4, especificamente as mulheres, o seguinte: que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Quando eu penso nesse texto, eu sinto dor. Eu sinto dor. Quando eu penso em podridão dos ossos, eu penso que a qualquer momento o indivíduo que está andando e os seus ossos estão apodrecendo, ele vai quebrando. Ele vai se quebrando enquanto anda. É alguém que não consegue caminhar. É alguém que não consegue se erguer. E olha que apenas palavras são capazes de destruir o indivíduo desta forma. A sociedade do século XXI bate na mulher. Ainda. Mata. Não é assim? Mas a mulher que não é sábia, ela destrói o homem. Fazendo uma pausa aqui para uma historinha, que não é verdade, mas serve para agora. Diz que a Michelle Obama estava com o Barack Obama no restaurante. Para lá um rapaz e pergunta a ela: posso tirar uma foto com a senhora? Ela levanta, né, muito gentil, sorridente, pede ao marido Obama que tirasse a foto. Tirou a foto, o rapaz agradeceu, foi embora. Ela sentou do lado dele e disse assim: sabe quem é esse rapaz? Eu não, foi meu namoradinho da adolescência. Aí o Obama responde assim: ia casar com garçom, né? Ela: não, boba, ele ia ser presidente dos Estados Unidos. Você entende o poder desse negócio? A mulher edifica a vida de um homem, mas ela também destrói. Então vamos ter, meus queridos, o bom senso de caminhar em unidade, de caminhar para o alvo que é Cristo. Tudo isso aqui vai passar. Nada disso vai ficar. Podemos partir para o Senhor hoje à tarde, podemos partir para o Senhor amanhã, e o que importa é o que vamos mostrar para Ele com as mãos que fizemos aqui.
É isso que importa. Agora, se você tem na sua vida, tanto como homem e mulher, esquecidos do propósito para que Cristo te trouxe nesta terra, meu querido, arrependa-se. Arrependa-se. Deixa o Senhor falar dentro do seu coração, deixa o Senhor trabalhar na sua vida, a fim de que isso não continue sendo um peso, porque essa é a estratégia de Satanás. Transformar a nossa caminhada num peso que o Senhor já trocou conosco lá na cruz do Calvário. O convite do Senhor essa manhã a todos nós, não só as esposas de pastores, é que é exemplo do filho pródigo, voltemos para ele. E aí, todo o restante da caminhada vai ter um outro sabor. As renúncias não vão parecer um corte na carne, mas elas vão ser um se desprender de lixo. E nisso estão incluídas as mágoas, os bicos que as suas esposas vêm para casa porque não quiseram se conversar em casa e trouxeram para a igreja. Eu ouvi uma irmã dizendo outro dia que ela veio para a igreja no domingo de bico. Sabe por quê, meu irmão? Porque o marido quis comprar para ela uma boneca de porcelana. E ele virava para ela e dizia: meu bem, a gente compra outro dia, mas eu quero hoje. Hoje não dá, nós estamos atrasados, temos que ir para a igreja. Mas eu quero hoje. E aí, ela sentou ali, no segundo banco da igreja, e na hora de ficar em pé, não ficava, na hora de sentar, o marido dizia: minha filha, fica em pé. Meninices, infantilidade, a gente vai carregando, carrega da adolescência para a vida jovem, quando vem para nós que nós seremos princesas. Somos princesas do Senhor. Aquele príncipe encantado, para casar com princesa, ela também tem que ser encantada. Não é assim? Então vamos botar as coisas no lugar certo. Vamos dar nome certo às coisas. Vamos sair da ilha da fantasia que vende nessa sociedade e encarar a realidade como ela tem que ser encarada. Cristo nos chamou, meus queridos, para sermos simplesmente servos. Se o Senhor te chamou para a obra do Senhor, você negligencia isso, sendo mulher ou não, sendo mulher ou homem, vamos dizer assim, você não está errado aí. Está vindo para a igreja para quê? É bom a gente refletir sobre essas coisas, porque o mundo que está lá fora, o meu vizinho, o meu parente não crente, ele está esperando ver em mim esse fluir de água viva. Ah, mas tem um pastor lá, ele prega. Tem a esposa dele que ajuda. Não. O Senhor chamou a cada um de nós para isso. Se isso não arde dentro de nós, se isso não nos incomoda, tem ruído na comunicação. As nossas práticas, as nossas leituras, os nossos cantares, as nossas falações cristãs, não serve para nada não. Então o que o Senhor nos convida hoje é: joga fora esse lixo. Joga logo, quanto mais rápido você conseguir identificar dentro de você o que está impedindo a sua caminhada, o que você não quer deixar de lado. Existem coisas que a gente tenta carregar tudo. Meus queridos, vou dizer uma coisa para você. Existem coisas que elas precisam ser deixadas para trás, porque o Ministério da Saúde adverte. Faz mal para a saúde. Faz mal para a saúde. E o Senhor já fala sempre isso para a gente, que Ele quer levar sobre Ele o nosso fardo. Vamos colocar em pé, vamos orar?